Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba. Gostaria de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas, acompanhando todo o nosso Jornal Cidade. Você perdeu o nosso bloco anterior? Pode ficar muito tranquilo. Teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, que só estamos ao vivo no Instagram e Facebook agora às 18 horas. Por isso eu peço a você que baixe o nosso aplicativo lá no Play Store, no Web TV Cidade Janaúba, que é totalmente gratuito e trazendo para você muitas e muitas novidades. Deixa eu falar para você de uma empresa que tem 54 anos no mercado, trazendo produtividade e confiança ao cliente. Eu falo, ó, da Colonial Agropecuária. Coloca na tela, por gentileza, diretor. Colonial Agropecuária. Marca Col, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne, genômica e ultrassonografia. 2 ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Col. Colonial Agropecuária. Colonial Agropecuária, 54 anos trazendo produtividade e confiança ao cliente. Vamos continuar o nosso Jornal Cidade aqui, pessoal? Como eu falei no bloco anterior, nós vamos continuar falando das eleições 2024. Que está tudo pronto aqui no cartório eleitoral de Janaúba. Isso mesmo, para as eleições do próximo domingo, dia 6 de outubro. E o nosso jornalista, o nosso repórter Leonardo Mendes, foi bater um papo com o Marcos Paulo, que é o chefe de cartório aqui da nossa região. E você vai acompanhar conosco na tela. Pois bem, Zé Moreira, hoje nós viemos aqui até o cartório eleitoral de Janaúba para conversar com o chefe aqui do cartório, o nosso amigo Marcos Paulo, que sempre nos recebe muito bem e sempre traz os esclarecimentos para o eleitor. Vamos falar sobre um pouco, Zé Moreira, sobre o dia 6 de outubro que vem chegando, próximo domingo, eleições municipais que vão ocorrer por todo o Brasil. Marcos Paulo, como foi o processo eleitoral aqui, respectivamente, na cidade de Nova Porteirinha, Janaúba e Verdelândia, no qual o cartório atende até o presente momento? Olá, Leonardo. No próximo domingo, né, nós vamos realizar as eleições, primeiro turno, e já está tudo pronto, preparado. O cartório já tem um ritmo intenso, há 45 dias preparando as eleições, convocação de mesários, registro de candidatura, organização dos materiais para as sessões, requisição dos locais de votação, transporte para os eleitores no dia das eleições, de modo que está tudo pronto, né, só aguardando o próximo dia 6, o próximo domingo, né, para que o eleitor possa, ir de forma segura, tranquila, exercer o seu voto. Vamos falar um pouco, Marcos Paulo, sobre o direito do eleitor. Há muitas dúvidas sobre isso. Fala um pouco para a gente sobre como o eleitor pode estar na sessão. Ele pode usar botão, qual documentação que ele deve levar? Informações importantes para o eleitor no dia das eleições, né? Ele deve levar documento oficial com foto para poder apresentar. Ao adentrar na sessão eleitoral, ele deverá deixar o celular, né, no lugar reservado para essa finalidade. E para votar, né, no dia da eleição não pode ter qualquer ato de campanha, propaganda eleitoral. A propaganda se encerra no sábado, na véspera, mas a legislação permite e autoriza que o eleitor, de forma silenciosa, né, ele possa ir com um botão, com a camisa, votar e retornar para casa. No dia da eleição não pode ter aglomerações, não pode ter distribuição de santinhos, de material de propaganda, né, porque isso caracteriza ilícito eleitoral. E o eleitor ele pode responder aí, né, nas penas da lei, se cometer essas irregularidades. Fala um pouco para a gente sobre o celular, Marcos Paulo. O eleitor que tem o e-título, como que ele faz? Pois bem, a questão do celular, né, o eleitor ele até pode apresentar, se ele já tiver feito a biometria, ele pode se identificar pelo documento eletrônico, não só o e-título, mas também carteira de habilitação, carteira de identidade digital. Mas é só na fase de identificação. Após feita a identificação, ele tem que deixar o celular no local reservado, né, para poder guardar. E só vai pegar o celular ao final. Por que isso? Né? Para resguardar o sigilo do voto. Né? O eleitor ele não pode adentrar na cabine de votação com qualquer instrumento eletrônico, seja celular, câmera fotográfica, né, para poder registrar o seu voto. Se ele fizer isso, ele vai estar descumprindo a determinação da Justiça Eleitoral de deixar o celular guardado, né, no local reservado, e estará cometendo crime e sujeito aí às penas da lei. Ainda sobre o direito do eleitor, o que ele pode levar para a cabine? Ele pode levar a colinha dele? Pode, até recomendamos, né, que o eleitor ele faça a colinha, principalmente aquele que tem alguma dificuldade de gravar os números, né, ele pode levar a colinha
e adentrar com ela até a cabine de votação, não há problema nenhum. Outra informação importante que nós vamos, esse ano, né, nós vamos colocar nas sessões eleitorais a lista de candidatos através do QR Code. Então, antes de adentrar na sessão eleitoral, ele pode fazer lá a leitura, né, dos candidatos, do seu candidato, consultar os números para poder ter certeza da sua votação. Relacionado ao acompanhante para aqueles eleitores que às vezes têm problema de alfabetização ou são deficientes, como está funcionando? Todos os mesários já foram orientados, né, do procedimento correto, e é importante a gente esclarecer isso aqui para o eleitorado. Só tem direito ao acompanhante de adentrar até a cabine de votação, podendo inclusive auxiliar o eleitor no voto, aquele eleitor que possui deficiência, né, ou então o eleitor que tem mobilidade reduzida, que seria o eleitor que não pode se locomover por si só até a sessão eleitoral. Então são somente essas duas situações em que o eleitor poderá se valer do acompanhante. Às vezes é comum o eleitor ele ser analfabeto, querer levar um acompanhante até a sessão eleitoral, mas se ele não for deficiente ou tiver mobilidade reduzida, né, no sentido de precisar do auxílio, ele não tem direito de levar o acompanhante até a sessão eleitoral. Marcos, fala um pouco para a gente sobre o horário de fechamento e de abertura das sessões aqui no norte de Minas. O processo de votação inicia-se às 8 horas da manhã. Né? As escolas vão abrir a partir das 7 horas, mas a votação é só apenas às 8 horas. E o encerramento às 17 horas. Se eventualmente, e aí os administradores de prédios, locais de votação já foram orientados a fechar os portões às 17 horas. Se eventualmente tiver algum eleitor na fila, né, aguardando ainda a votação, ele vai receber uma senha e vai lhe ser assegurado o direito de votar. Né? E aqueles eleitores que chegarem após as 17 horas não serão autorizados a entrar nos locais de votação. Então o eleitor tem que ficar muito atento com relação ao horário. Né? Então inicia-se a partir das 8 horas e encerra-se posteriormente às 17 horas. Relacionado às justificativas, como vão funcionar esse ano de 2024? O eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, né, ele deve apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. E a justificativa pode ser, a gente até recomenda que faça primeiro pelo e-título, né, que não tem um aplicativo, baixe o aplicativo até a sexta-feira, que no sábado ele não vai estar disponível para ser baixado, e faça a justificativa por esse aplicativo da Justiça Eleitoral. Né? Se eventualmente a pessoa não tiver o aplicativo, ele pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral. É importante que ele esteja fora do seu domicílio eleitoral, não pode ser na mesma cidade em que ele vota, e apresente a justificativa por escrito. No dia das eleições, ele não precisa apresentar qualquer documento para justificar sua ausência. Se ele fizer a justificativa depois das eleições, ele tem até 60 dias para poder apresentar a justificativa, que pode inclusive ser feita pelo e-título ou pelo site lá da Justiça Eleitoral, do TRE, MG, ele terá que apresentar um documento comprobatório que comprove a impossibilidade de ter votado ou justificado no dia das eleições. Isso é relacionado ao transporte, Marcos Paulo. Como vai funcionar na cidade de Nova Porteirinha, Janaúba e Verdelândia? Como ficou esse acordo? O transporte do eleitor, né, como aconteceu nos anos anteriores, é feito em veículos requisitados pela Justiça Eleitoral, veículos públicos, né, não há credenciamento de nenhum veículo particular. E esses veículos têm as rotas pré-estabelecidas que vão estar fazendo os percursos a partir das 7 horas da manhã nos 3 municípios, Janaúba, Nova Porteirinha e Verdelândia. Esses percursos eles serão divulgados através da imprensa, das rádios, será fixado aqui nos quadros de aviso do cartório eleitoral, de maneira que os eleitores podem, aqueles que não têm como se locomover no dia das eleições, podem se valer desse transporte público, né? São os ônibus das prefeituras que estarão realizando o transporte dos eleitores no dia da eleição. É importante reforçar, né, que o transporte de eleitores, sem que seja pelos veículos oficiais, caracteriza crime eleitoral, né, e quem faz o transporte irregular está sujeito aí às sanções previstas em lei. Marcos Paulo, sobre a boca de urna, o eleitor que presenciar isso junto às sessões ou até mesmo em dias anteriores, tem algum canal para poder fazer denúncia? Ele pode fazer o contato com a Polícia Militar, pode fazer o contato com a Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral, né, nos canais de comunicação, e ele pode também fazer a denúncia pelo Pardal. Tá? Aproveitando no dia das eleições, né, terminantemente proibido divulgação de qualquer material de propaganda eleitoral. Então, e não precisa ser necessariamente próximos locais de votação.
Se o eleitor, por exemplo, tiver saído da sua casa, né, e começar a distribuir santinho na porta da sua casa, isso já caracteriza boca de urna, né, e está sujeito às sanções previstas em lei. Para os candidatos, há um prazo para poder finalizar as postagens nas redes sociais? De acordo com a legislação, o candidato ele pode, até dia 4 de outubro, né, 48 horas antes, ele pode fazer as postagens, né? E 24 horas depois ele fica proibido também de fazer as postagens. Então a legislação fala 48 horas antes e 24 horas depois ele não pode veicular na internet propaganda eleitoral. Marcos Paulo, em relação ao processo eleitoral aqui na cidade de Janaúba, Verdelândia e Nova Porteirinha, no qual o cartório atende, como foi até o presente momento? De maneira geral, as eleições transcorreram, né, dentro da normalidade. Teve alguns incidentes, né, com relação à propaganda eleitoral, que é normal do período, né, mas nada que muito grave, né, ou nada de grave. Então transcorreu dentro da normalidade. Teve algumas representações que foram apresentadas na Justiça Eleitoral, relativas à propaganda eleitoral, né, mas nada de grave. Então caminhou dentro da normalidade e a gente espera que continue assim até o próximo domingo. Bate uma expectativa no eleitor, né, para saber quem vai ganhar, quem vai vencer na sua cidade. Como que ele pode fazer para acompanhar os resultados? A votação encerra-se às 17 horas e a partir desse horário a gente começa a receber as urnas eleitorais no cartório eleitoral e vamos fazer a transmissão dos dados para o TSE. O TSE, na medida que for recebendo esses dados, ele vai estar divulgando na internet, né, e o eleitor pode estar fazendo um acompanhamento pela internet ou então pelas emissoras de rádio, né, que tradicionalmente, né, copia os dados aqui do cartório eleitoral e faz a transferência. Então ele pode fazer pela internet ou então pelas emissoras. Também é comum, às vezes, eleições municipais, principalmente, né, às vezes o eleitor se aglomerar aí na porta do cartório para acompanhar aí a votação. Mas hoje está muito tranquilo na questão do acompanhamento pela internet, né? Então o TSE vai estar divulgando em tempo real aí, à medida que for recebendo os dados dos municípios. Marcos Paulo, para finalizar, deixa uma mensagem para o eleitor que vai às urnas no próximo dia 6. A mensagem que a gente deixa é que o eleitor possa, né, no próximo domingo, ir até a sua local de votação de forma tranquila, ordeira, né, e exercer de forma bem importante, né, o voto. Através desse voto ele vai estar escolhendo aí os vereadores e o prefeito, né, e vice-prefeito, que vão governar pelos próximos 4 anos. Então é muito importante que ele participe desse processo de escolha, porque as decisões políticas que serão tomadas nos próximos 4 anos vão impactar diretamente a vida do eleitor. Então que ele faça aí a sua escolha de forma consciente, né, avaliando as propostas de cada candidato para poder governar aí a cidade pelos próximos 4 anos. Muito bem, Zé Moreira. Então nós batemos esse bate-papo super legal aqui com o Marcos Paulo, em que ele trouxe orientações para você, eleitor, também para você, candidato, não é mesmo? Você que está aí, vá às urnas no próximo dia 6, exerça o seu direito da cidadania e da democracia. Bacana demais, hein, pessoal? Já de antemão aí, parabenizar e agradecer também o Marcos Paulo, chefe de cartório, sempre muito educado com a gente aqui, sempre respondendo a Web TV Cidade de Janaúba. Parabenizar também nosso repórter Leonardo Mendes aí, com essa belíssima entrevista. Ou seja, tudo preparado para o próximo domingo, tudo tranquilo também para o próximo domingo. E que a gente espera também que esteja umas eleições muito tranquilas aqui na nossa região. A gente sabe aí que do Brasil, aí outras cidades do Brasil não tá nada tranquilo, mas graças a Deus aqui na nossa região, tudo tranquilo também para as eleições. Graças aí também ao cartório eleitoral e à competência aí de todos os comandados aí do Marcos Paulo, do cartório eleitoral de Janaúba. Parabéns a todos aí envolvidos, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos para Porteirinha, isso mesmo, a ACBEV. Lá são mais de 30 anos fazendo tratamentos através, sabe de quê, pessoal? De plantas medicinais. Mas antes disso, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade.